Boa noite, boa noite. Primeiro, boa noite a todo mundo, pessoal. Cara, é muito legal a gente poder bater esse papo aqui. E o objetivo é que seja, cara, um bate-papo mesmo. Não tem essa, de aula. Eu não sou professor. E eu brinco com todo mundo, cara. Eu tô na guerra, brigando para acertar mais do que eu erro. Então, tô vivendo, cara, poxa, as dificuldades que todo mundo vive no mercado. Tô acertando o que todo mundo está acertando. Tô tentando errar menos, como todo mundo também erra. Então, é legal abrir falando isso para deixar claro para todo mundo, cara, que aqui não é sobre o mercado de vocês, aqui é sobre o nosso mercado, sobre as dores que a gente tem no nosso dia a dia, e eu me incluo em 100%, tá, pessoal? Então, até para acabar com esse papo de professor e tudo isso. Mas vamos lá. Quando a Autoavaliar me convidou, o que eu propus de tema, para que a gente pudesse aqui fazer esse bate-papo, e está super aberto para a gente ir trocando, era que a gente falasse um pouco sobre o cenário de 2024, né? E não como um exercício de futurologia, de tentar adivinhar, cara, não é essa a pegada, mas, cara, aconteceu em 2024, em 2023, cara, e juntos a gente conseguir projetar algumas coisas que o cenário atual já deixou claro que já estão acontecendo e tendem a aumentar. Então, esse é o motivo do nosso bate-papo, e por isso que a gente escolheu, pessoal, esse tema, cenário das revendas em 2024, perspectivas. Então, essa é a pegada. Eu não quero, então, o Eric vai brincar de adivinho. Não é essa a pegada. Eu até gostaria de ter esse poder, mas, cara, a gente não tem, a gente sabe. Vamos lá. Eu quero começar esse nosso bate-papo, pessoal, com um primeiro grande problema que eu estou vendo, cara, que do segundo semestre de 2023, cara, aumentou muito, e agora, na minha visão, na minha perspectiva, pelo que eu acompanho do mercado, explodiu. Que é, cara, o fato da gente cada vez mais ter repasses, empresas de repasse, vendendo carros para cliente final, de maneira aberta, de maneira explícita. E aqui, veja, cara, meu objetivo não é criticar os repassadores, muito pelo contrário, cara. Eu, sou um que cara, adquiro o carro em repasse e tudo mais, mas eu sou um revendedor. Como vocês que estão aqui me ouvindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês talvez tenham percebido, cara, a quantidade de Instagram que começou a vender carro de repasse para cliente final. E antigamente existia aquela história de não, o cara pode ser um revendedor autônomo, comprar no CPF, mas, o cara era um revendedor. Agora não. Agora, cara, é para o cliente final que vai ficar com esse carro 2, 3, 4 anos, vai comprar um outro carro só daqui a 4 anos. Existe uma questão legal aí, que é o fato desse pessoal estar vendendo sem garantia, quando nós, revendedores, temos que dar garantia. Então, isso de cara já traz ali uma situação de desequilíbrio, mas, na minha percepção, é questão de tempo para eles começarem a tomar pancada na justiça. Então, cada um escolhe a forma como trabalha, está tudo ok, não estou criticando. Vamos embora, eu estou trazendo esse tema para a mesa para a gente pensar junto. Mas, na minha visão, existe um outro problema muito grande. E que eu acho que talvez alguns revendedores ainda não tenham percebido. O que eu acho que vai acontecer no primeiro momento? Cara, esses Instagrams vão bombar. Vão vender cada vez mais carros para cliente final, porque estão anunciando aí no Instagram, menor valor Brasil para cliente final, e, cara, a verdade é que o consumidor ele quer pagar menos. Pelo menos assim, na hora que ele está comprando, ele quer pagar menos. Depois, se der problema, ele vai querer correr atrás e tudo mais, mas ele quer sempre comprar no menor preço do Brasil. Só que qual é o grande problema? E isso já começou a acontecer, eu já comecei a ver e já comecei a receber muita informação nesse sentido lá no Instagram do Grande Carro. Cara, a hora que você tem um repassador vendendo num preço muito mais barato que a sua loja, o mesmo padrão de carro, o mesmo Renegade, o mesmo Ford Ka, o mesmo Gol, o mesmo Uno, você começa a não vender. Esse cara começa a tomar seus clientes. Por que eu estou dizendo isso? Eric, você acha que isso vai acontecer? Não, pessoal, isso já está acontecendo. Né? E eu não quero citar aqui quais são os repasses. Eu repito, cara, o objetivo aqui não é fazer crítica a nada, é a gente trazer um fato para conversar. Lá atrás, há 2 anos atrás, eu lembro que eu já tinha falado o seguinte: se você tem uma revenda em uma cidade em que as locadoras têm loja de revenda para cliente final, você vai ter dificuldade de vender o mesmo padrão de carro que elas. Isso é um fato e virou uma coisa que todo mundo percebeu. Então, cara, eu estou em São Paulo.
Aqui, todas as grandes locadoras têm loja vendendo para cliente final. Como é que eu vou vender o mesmo carro que elas? Pô, se às vezes o que tem menor quilometragem está no showroom delas, o que tem melhores condições de pagamento está com ela e não comigo, então eu tenho que ou mudar o perfil do meu carro ou ir para uma região onde ela não atue diretamente. E cada vez mais a gente tem visto aí as locadoras montando operações de venda para cliente final em mais e mais praças. Hoje eu ouvi falar que acho que uma grande montou no Maranhão nos últimos 3 meses, e não tinha antes, nos últimos 4 meses, enfim. Mas isso é um fato que a gente já comentou há 2 anos atrás. Esse novo cenário dos repassadores vendendo carro para cliente final, o que eu já comecei a perceber é o seguinte: ele vai matar as revendas que estão vendendo carro ali no mesmo padrão, e num segundo momento tem chance desse repassador morrer também. Porque, cara, a estrutura do repasse é uma estrutura que não comporta uma estrutura de loja. Né? Se você tem um repasse com uma estrutura de loja, com um lugar para o cara sentar, tomar um café, um galpão, alguma coisa, em geral o seu custo começa a não ficar competitivo dentre os outros repassadores. Aí não sou eu que estou dizendo, isso foi conversando com muitos repassadores do Brasil. Então, eu quis começar trazendo esse tema, porque talvez vocês aqui, principalmente, talvez os que estejam em cidades maiores, já tenham percebido ou já tenham começado a se, abre aspas, irritar com essa concorrência dos repasses. E, infelizmente, vai aumentar. Cada vez mais a gente vai ver, cara, grupos de repassadores anunciando no Instagram, vendendo carro para cliente final sem garantia. E aí começa a entrar aquela história. Ah, pô, mas na minha loja o carro tem qualidade, tem garantia, tem tudo. Beleza, mas esse cara vai tomar um pouco do nosso mercado. É isso. Então, esse é um fato que eu queria trazer aqui como primeira informação, porque, pelo que eu estou vendo, a gente vai ter uma explosão disso em 2024. E, infelizmente, se isso não começou a doer ainda, poxa, em você que está me ouvindo, tomara que não doa. Mas tem chance de doer, e aí vale, de repente, se antecipar, entender o que pode fazer, mudar um pouco o perfil dos carros, enfim. Não é fácil, mudança nunca é tão fácil, mas se a gente puder saber antes e tentar programar antes, é mais legal, né, do que ficar sabendo depois que deu desgraça. Recentemente, eu até fiz um comentário num grande Instagram que está vendendo para cliente final, e aí, logicamente, ele pegou e apagou o meu comentário, né, cara? Pô, não quer, ele quer estar perto de gente que é legal com ele, cara. Eu trouxe ali algumas verdades que acabou sendo ruim. Então, esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? E aí, o que eu quero deixar claro aqui? Galera, aqui é bate-papo. Pô, se alguém tiver uma opinião que coincida, tá tudo ok. Se alguém tiver uma opinião que não coincida, também tá tudo ok, porque o objetivo aqui é que a gente aprenda, cara, um com o outro, e mais pro final eu vou abrir aqui justamente para a gente bater esse papo. Eric, pô, eu acho que isso não vai acontecer não, eu acho que vai acontecer, é legal que a gente vai batendo esse papo. Aí agora, vamos sair da parte da desgraça de 2024, vamos entrar, cara, em boas perspectivas para o mercado, né? O que será que está nos aguardando de melhor? Pessoal, eu acompanho muito as federações, então, por Fenabrave, Fenalto, eu acompanho muito o movimento dos bancos, né, que são responsáveis aí, cara, por 80% a 90% das vendas dos veículos no Brasil, porque 80% a 90% são veículos financiados, então eu acompanho também muita coisa que os bancos comentam. E, cara, a gente viu agora para o início de 2024 uma manifestação dos bancos, já deixando claro que a perspectiva é que a liberação de financiamento melhore 8,5% para o que foi em 2023. A gente sabe que 2023, cara, não foi legal, cara, eles apertaram o cinto, pô, a régua subiu, as aprovações ficaram mais difíceis, juros muito, muito altos, mas a gente já começou a ver, cara, queda aí no cenário de juros, e essa não é uma informação do Eric, essa é uma informação oficial. A perspectiva é que a gente aumente um volume em 8,5% para o que a gente teve em 2023. Talvez não seja ainda o cenário ideal, porque lá em 2021 era muito mais, em 2022 também era um pouco mais, mas, galera, não deixa de ser luz aí nesse nosso túnel que de 2023, não sei para vocês, mas, cara, para mim não foi um ano fácil, e para as pessoas que estão próximas a mim também, cara, não foi um ano fácil, foi um ano de desafio, de tentar inventar, melhorar no que a gente já achava que era bom. Então, um ano de provocação, né?
Acho que alguém abriu o microfone aí. Ale, eu estou vendo aqui que algumas pessoas levantaram a mão, eu não sei se é de propósito ou não, mas eu já queria... Cara, se alguém quiser perguntar, já vamos falar agora, galera. Deixar para o final vamos também, então. Às vezes vira mais aula e menos bate-papo. Primeiro foi o Thiago. Thiago, pode abrir o seu microfone. Thiago Boa noite, Pino. pessoal, tudo bom? Eu sou aqui do interior de São Paulo, Sorocaba, Itu, né? Eu trabalho num grande grupo de concessionárias aqui, chamado MAGE. E essa questão na qual tu falou aí de carros de repasse, tem chegado aqui no interior também. Tem um grande grupo, alguns grupos grandes agora abrindo lojas, se estabelecendo e tudo mais. Mas sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho visto tanto na concessionária, que aí pode ser que tenha uma força, um grupo que nem eu, que tem 40 anos no mesmo ponto, tem uma força diferente, mas para lojistas, amigos, grandes lojistas aqui da cidade, eles têm instituído um showroom só de repasse. Então, e nem sempre a nomenclatura repasse é aquilo que a gente entende como repasse, né? Que é um carro com 200, 300 mil quilômetros, mas um carro onde ele prefere passar com 100 mil quilômetros, coloca uma margem diferente, né? Preserva a sua margem, mas ele vende com o cliente abrindo mão de garantia. Eles fazem um tipo de um contrato onde o cliente abre mão do Código de Defesa do Consumidor, né? Defendido totalmente legal. E isso tem dado certo por aqui. Talvez possa ser uma alternativa para os amigos aí, para poder, onde está numa área grande como São Paulo e tal, poder sair um pouquinho disso, né? Verdade, Thiago. Eu tenho acompanhado esse movimento, eu não imaginava que, cara, em Sorocaba, Sorocaba, cara, é uma cidade enorme, né? Não é, apesar de ser interior, não está tão longe de São Paulo e não é uma cidade pequena, né, cara? Sorocaba é muito grande. Mas eu admito para você que eu não imaginava que isso estivesse ocorrendo também em Sorocaba. Eu tenho, Thiago, uma perspectiva sobre isso um pouco diferente. Pelo fato de eu ser advogado, de eu ter um escritório de advocacia, mas veja, cara, longe aqui de querer, vamos botar carta na mesa, cagar ré, cara, zero. É que, por ser advogado, eu acompanho muito esses movimentos judiciais da revenda de carro. Cara, o judiciário, ele não vê, cara, com bons olhos, essa questão de você mesmo pedindo um contrato com reconhecimento de firma para essa venda sem garantia. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro quando diz o seguinte: garantia é um direito que é irrenunciável. O que significa o irrenunciável? Se eu quiser renunciar ao meu direito de garantia, eu não posso. Então, eu já vi decisões judiciais dizendo o seguinte: não, mas peraí, o carro era 100 de tabela, você pagou 75, você assinou, sabia que o carro estava com o motor fumaçando, agora não me venha dizer que o motor está fumaçando. Eu até já vi decisões assim, Thiago, mas eu admito para você que a grande maioria das decisões que eu vi, cara, veja, eu não vi todas, mas a grande maioria, Thiagão, das decisões que eu vi foram nos condenando nós revendedores. Concordo. Entra naquela mesma coisa do cara falar garantia de motor e câmbio, né? Exatamente. É a mesma coisa. É que essa inibição do particular, né? Quando você inibe o particular, eu acredito que nem todo mundo vai atrás do que é direito dele mesmo, né? E aí você inibe moralmente o cara, poucos vão. É isso. Eu acho que é bem por aí, né? E aí, no final, a conta tem que fechar. Cara, vendo para 10, se um reclamar, beleza, eu pago esse um. Cara, se os 10 reclamarem, aí o negócio não... A margem vai dar ruim, né? Em geral, vai dar problema. Mas é exatamente nesse mesmo comparativo, né? Com essa mesma analogia da questão da garantia de motor e caixa, né? O ponto assim, eu acho que não é muito objetivo do nosso bate-papo, mas, cara, não me parece justo, para mim, minha opinião, Eric, que não vale de nada, mas, cara, que eu venda um carro com 15 anos de uso tem que dar garantia de 90 dias do carro inteiro. Mas é como é. Agora, se você me perguntar se é justo, não, para mim, Eric, não me parece muito justo. Mas essa é a regra do jogo, é o que a gente tem hoje, e eu não vejo a gente como segmento indo reclamar, né? Chegando nos deputados falando, cara, vamos tentar mudar o Código de Defesa do Consumidor, tudo, até porque eu acho que eu, se fosse deputado, não compraria essa briga. Como é que é? Eu vou mudar o Código de Defesa do Consumidor para, em tese, diminuir um pouco o direito. Eu não sei se eu, como deputado, compraria essa briga, não sei. Acho que não. Mas também nunca fui deputado, nem sei direito como é que eles trabalham. E a ideia que eu tenho...
É bem ruim deles. Quanto mais bonito o showroom, maior a exigência do cliente, né? Se você tem um showroom bonito, o cara tem uma expectativa lá em cima, ele te cobra tudo e qualquer coisa, né? Exato, cara. Se você botou um café de garrafa, é uma coisa. Se você botou uma máquina de expresso, o cara vai querer te cobrar mais coisa. É. Mas legal, Tiagão, obrigado, cara. Pô, obrigado pela colaboração e muito legal ouvir, cara, como é que tá a região de Sorocaba. Eu admito que eu não imaginava que já tivesse ocorrendo essas coisas. Mas o que é legal aqui que a gente reflita, pessoal? O objetivo não é, isso está certo ou está errado. Não, o objetivo é o seguinte, se isso está acontecendo no mercado, se a gente vai começar a ver mais repasses atuando dessa forma, é claro que isso vai impactar no nosso negócio, se a gente estiver atuando diferente, né? Então, é legal a gente trazer esse tema aqui para refletir, e aí cada um adota, poxa, a postura que quiser, mas é legal a gente ficar sabendo antes, né? Mas obrigado, Tiagão. Boa noite, pessoal. Aqui também já chegou esse movimento aí, Eric. Eu acho que herdou muito aí da magia da pandemia, né? Onde todo mundo era comprador e vendedor de carro. E aí eles viram que o negócio era mais ou menos vender, comprar por 10, comprar por 10, vender por 20. As locadoras estão facilitando um pouco, né? Tem locadoras que dão 60, 90 dias de prazo e estão comprando o carro e ganhando 2, 3, 4 mil para repassar, né? Compram os carros aí com desconto técnico, aqueles carros que são um pouco mais rodados, baixam a quilometragem, adulteram a quilometragem e vendem o carro aí abaixo, e tem muito, muito repassador fazendo isso. Já interferiu sim nas vendas, a gente sente, o cliente já chega com um preço, porque aí a maioria fazem tráfego pago, então impulsionam bastante as publicações, e o particular, o cliente chega na loja já com o celular com um print do carro dizendo que em tal canto na internet tem um carro mais barato. E aí fica complicado para a gente explicar, fica complicado a gente ter o argumento, porque muitas vezes o cliente não quer aceitar. Da onde você é, Demi? Desculpa. Sou de Fortaleza. Fortaleza. Pessoal, assim, tá ficando claro, né? É Brasil todo que isso está acontecendo e já está impactando. Só que a perspectiva é que impacte mais e mais e mais à medida que esse movimento ganhe mais volume. E é legal a gente trazer esse bate-papo aqui. Cara, se não está te incomodando ainda, se prepara e pensa o que você pode fazer para tentar incomodar menos. A resposta não é tão fácil. Mas se a gente puder, como grupo, antecipar os movimentos, né? Isso para quem não está incomodando ainda, porque dificilmente isso não vai chegar aí no seu negócio, vai incomodar em algum momento. Porque o barulho que esses grupos estão fazendo é muito grande. Vai lá, e as locadoras, elas querem se livrar daquele carro que não é tão bom de venda, porque o filé, ela fica na loja física, né? A loja varejo. O que é ruim, mais ou menos, ela coloca para o atacado. Algumas pessoas que às vezes nem capital tem, que se aproveita da facilidade da locadora, que tem dinheiro para queimar tijolo, pegam aí 60, 90 dias de prazo, dão ali um banho de loja em qualquer lava-jato, em qualquer guariba, bate o teto da quilometragem e vende, e está incomodando bastante. Aqui já incomoda para mim. E a única diferença que a gente tem é tentar avaliar o carro do cliente um pouco. A gente é forçado a aceitar o carro do cliente um pouco mais alto, né? Tentar jogar mais aí esse jogo de números, prospectar mais, atender mais, e assim, é um desafio após o outro, nada de rotina. Nada de rotina. É isso, Demi. Obrigado, cara. Ó, eu vou dizer, eu estava agradecendo que o momento, assim, 2023 não foi fácil, mas teve uma coisa de legal, foi que, cara, os aventureiros da revenda, né, o dentista que vendia carro, o médico, o padeiro, o escritório de contabilidade, essa galera estava indo embora. Ou foi embora, ou está indo embora. Já acabou a farra do boi. E aí eu achei que fosse continuar a briga só para quem já é do ramo. Mas não, eu acho que esse movimento de explosão desses repasses está trazendo, que não seja esse cara que já estava, mas está trazendo um outro cara ali para vender direto, cara, para o nosso cliente, para o cliente final. Então,
Eu admito para vocês que isso preocupa, tá? Preocupa pra caramba. Eu, em São Paulo, e conversando com os revendedores aqui de São Paulo, capital, e com os revendedores do Rio, capital, quem vende esse perfil de carro, que é o perfil ali, cara, de locadora, tudo, porque quem tá, de repente, num prêmio, isso sofre menos, sofre outras coisas, mas isso sofre menos. Mas quem tem ali de estoque esse mesmo perfil de carro, a galera tá passando dias aí difíceis, tá? Tem mais alguém com Só a a mão? título de curiosidade, eu vi um Instagram agora de um repassador que eu conheci ele. Em 6 meses ele já tem 233 carros postados no Instagram, nenhum repetido, e acho que todos vendidos, viu? 233 carros em 6 meses, galera. Então, se você não tá vendendo, se você tá achando que não tá sendo incomodado, tem alguém vendendo aí e vendendo bastante. Exato. E assim, cara, a gente tem que pensar como grupo o que a gente vai fazer, né? Porque, mas isso não é certo legalmente. Beleza, mas, cara, o PROCON não faz nada, a Justiça só faz quando é provocada, o Ministério Público tem problema para resolver e não está indo em cima dessa galera que está anunciando na internet, compre aqui seu carro sem garantia. Galera, isso não pode. Esse tipo de anúncio, pô, é ilegal na hora, mas não está dando nada. Então, a gente tem que entender, cara, como é que a gente vai, como grupo, fazer, como é que a gente vai fazer a gestão do nosso negócio. E é legal trazer esse tema aqui, justamente para a gente discutir. Tem mais alguém ali com a mão? Tem mais 3 pessoas. Você quer ir respondendo? Quer continuar e abrir no final? Vamos pegar as 3 e eu falo rapidinho aqui. Então vamos para o Robertson. Robertson, é isso mesmo, né? Isso, grande, Eric. Tudo bem? É o Ratinho? Fala, Ratinho, meu amigo. Que alegria te ver aqui. Satisfação, meu grande. Você lembra que lá na Fenalta ainda você comentou, mas fulano também está fazendo pessoa física? Falei, pior, Eric. Tô aqui no norte do Paraná também, sofrendo com isso aí, tá? Particular, cara. Particular ainda tem aí os caras que estão investindo, igual você falou, pega sobra um dinheiro, tem ido para a capital comprar, rodando essas lojas como é que eu posso dizer? Locadora, né? Comprando, locadora que principalmente tem as lojas físicas, eles chegam na loja física dessas locadoras e acham que o preço são absurdo, né? Então, comprando. O interior aqui do Paraná tá terrível, sofrendo por demais, pior que subaco de aleijado, tá? E vou dizer para você, cara, eu acho que a federação tem que dar um basta nisso, fazer alguma coisa, porque nós lojistas não podemos, porque eles são lojistas. Esses caras, independente que seja, vamos falar assim, as pessoas do pátio, né, Érica? Esses caras do pátio, que estão, os pátios estão pegando dessas empresas, jogando no pátio e estão fazendo. E o que acontece? Esses caras, eu acho que eles estão intervindo na tabela FIPE. Um carro que eu comprei um mês atrás, por exemplo, vou dizer para você, uma picape Estrada 1.4 completa, que era para mim ter uma margem, eu já não consigo mais ter aquela margem. Por quê? Porque a tabela caiu demais. Comprei do nosso amigo aí, não quero citar nome, mas caiu assim, grosseiramente a tabela por conta desses preços que os caras têm jogado, esses caras do pátio que têm anunciado. Enfim, tem crescido demais essa prática de pátio. Então tem complicado para nós lojistas. Se os caras da federação não der um basta, só vender para pessoa jurídica esses carros, ou por regra, nós estamos mortos e a federação vai acabar e tudo isso que tem sido investido para que ter uma repercussão para daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos morrer em 2024, que está difícil. Você que é uma grande empresa, você imagina para os pequenos. Apesar que quanto maior a dificuldade, né? A minha dificuldade é desse tamanho, a sua é desse, enfim. Então, vai complicar. Mas eu acho que a federação aí em cima tem que dar um basta. Você, pessoas de naipe igual você, outras pessoas que tem aí, apesar que as principais pessoas de naipe, eles estão com pátio. Essa que é a merda, né?
Mas, enfim, a minha visão é essa, e se a federação não der um basta, nós estamos ferrados. A gente tem que... Obrigado, Ratinho. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a federação ela não tem poder de impedir, um revendedor de atuar, mesmo se ele estiver atuando ilegalmente. Então, por isso que eu digo que, cara, é um ano que traz essa baita dificuldade aí. Mas beleza, vamos seguir. Galera, ó, deixa eu entrar aqui num outro tema, e aí eu prometo que a gente volta e responde. O Francisco quer falar, Alessandro? Ou acho que ele falou que não precisa, né? Ele não vai conseguir. Aí tinha o Jorge, entrou mais um Robertson, mas se você quiser continuar e a gente abrir no final... Galera, pode ser assim, que eu tô com medo só do horário, eu entrei 10 minutos atrasado, então em tese a gente fica até 8h10. Da minha parte a gente pode bater papo mais tempo, tranquilo, mas eu sei que a Alta Valha precisa desligar a gravação, né? Então, enfim, a gente pode falar mais um pouco do tema aqui e voltar para as perguntas depois, pode ser? Dá um joinha aí. Maravilha. O Jorge que era a última para falar, né, o Jorge? É o Pedrão, Jorge Pedro. Isso, sou eu mesmo. O meu assunto é rapidinho. Vamos nessa. Então, Eric, sim, cara, eu acho que a internet está para todo mundo. Eu concordo com o que você falou, mas eu acho o nosso pessoal muito ético. Tem que botar na pista que a galera está fazendo errado e que a garantia tem que ser dada, que isso é crime, que isso é golpe. Porque o pessoal nosso, do segmento, todo mundo é muito certinho e todo mundo não gosta de ficar falando mal dos outros. Tem que arrebentar com essa turma. A internet está aí para todo mundo. Tem que dizer, amigo, não seja otário, não caia no golpe, não compre o carro sem garantia. Você vai se ferrar. Mas eu não vejo nenhum de nós fazendo isso. Eu acho que a gente, como revendedor, poderia colocar mais isso para fora também, tá, Pedrão? Eu concordo contigo. Eu tenho esse mesmo sentimento. Ó, galera, vamos lá, voltando aqui. A gente tinha comentado, a gente começou a falar aqui um pouquinho dessa perspectiva de juros, né? Por que é legal a gente falar isso? Porque, cara, todo mundo sabe que 2023, cara, foi muito ruim com relação ao crédito. Cara, para revenda que depende diretamente do crédito, cara, foi horroroso. Não acho que aumentar 8,5% do que foi liberado de crédito do ano passado para esse ano agora vai resolver os nossos problemas, mas eu acho que essa é uma notícia boa, pelo menos, assim, cara. Pô, seria maravilhoso se aumentasse 50%, mas seria pior se eles fossem apertar um pouco mais o cerco. Então, na prática, eu já comecei a ver taxas menores, tá? Nos financiamentos aqui no meu negócio, é lógico que isso aqui é só a minha visão, mas saiu um comunicado oficial dessa perspectiva de melhorar em 8,5%, o que foi quase 10% que foi liberado no ano passado. Então, essa é uma notícia que eu queria colocar aqui, porque, sendo bem sincero, na minha visão, é bem interessante. É um cenário bem interessante. E uma coisa que eu queria comentar também, pessoal, e a gente vai seguir depois no bate-papo, mas o Ratinho, ele falou isso, falou, poxa, cara, eu comprei um carro e, pô, de um mês por outro a FIP baixou muito. Galera, se preparem, porque, cara, essa é a perspectiva do momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado para comprar, tentar ser cada vez mais assertivo para comprar, porque mês a mês a gente vai enfrentar esse tipo de desafio. E digo mais, para quem trabalha no carro premium, que é o meu caso, né, o meu foco ali do meu negócio do dia a dia, que é ainda um pouco mais nichado, além de premium em Land Rover, mas agora falando de premium, preço dos carros premium, pessoal, derreteu. Cara, FIP de 600 mil, carro sendo vendido a 380 para cliente final. Cara, não é no repasse, cara, no Web Motors, 200 mil abaixo da tabela. E não é Land Rover, é Audi, é Mercedes, é BMW. Então, por que eu estou falando isso? Eu tenho evitado demais comprar e tenho aumentado muito mais o meu volume de consignado. Porque, cara, porra, como é que eu vou comprar um carro que vai baixar o valor de mercado do carro, que não tem nada a ver com o valor de tabela FIP, quando a gente fala de prêmio, está muito descolado, mas vou comprar um carro que de um mês para o outro muda 100 mil? Pô, tá doido. A chance de eu tomar uma ré é cada vez maior.
né, num carro desse. E esse período que a gente está passando agora, que é a virada do ano com o início dos IPVAs no Brasil todo, é onde vem a maior porrada dessa desvalorização. Então, é legal a gente trazer esse tema, porque aqui é um pouco de alerta, né? Eu sei que não é novidade, todo mundo que está ouvindo aqui, poxa, já sabe disso, mas é legal a gente reforçar. E o fato de eu, no Grande Carro, conseguir conversar com revendedores de todo o Brasil, o que eu estou ouvindo em todo o Brasil é o seguinte, pô, ferrou, comprei e caiu pra caramba a tabela, pô, ferrou, comprei e caiu pra caramba a tabela. Então, a gente vai enfrentar isso durante esses 3 primeiros meses aí de forma mais acentuada. E para quem trabalha com carro premium, cara, aí então que o valor de FIP e o valor de mercado descolou demais. Então, assim, aquela história de, pô, esse carro tá com uma margem maravilhosa. Cara, margem para onde? Margem para tabela FIP? Não é margem. Para carro premium não é margem. Né? Para carro premium, a margem é para o valor de mercado, que não tem nada a ver com o valor de tabela FIP. Só que a questão é que o valor de mercado muda num carro desse 50, 60 mil de um mês para o outro. Aí mata a margem. Só que aí a ré que você toma não é uma ré de 3 mil, é uma ré de 50, né, num carro desse. Então, é legal a gente trazer esse ponto aqui, porque tem alguns motivos que estão fazendo essa queda da tabela. O primeiro deles, é lógico, os carros têm que ficar mais baratos mensalmente. Pô, sempre foi assim, na pandemia mudou, mas tem que ser, não pode o carro ficar mais velho e mais caro, então assim, tem que baixar, né? Até porque senão ninguém nunca mais compra um carro por mais novo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, tem muita gente fazendo esse movimento que o Ratinho está falando, de subir uma quantidade enorme de anúncios, e para quem trabalha com carro de perfil locadora, a hora que as locadoras jogam no mercado 100 mil, 200 mil carros lá de anúncio muito mais baixo, a pancada disso aí na tabela FIP é muito rápida, tá? Então, assim, a gente tem que ficar ligado, né? O que é a tabela FIP? Ela é um resultado das vendas realizadas? Não. A tabela que é o resultado das vendas realizadas ou das transações é a tabela autoavaliar. A tabela FIP, ela tem como parâmetro o valor de anúncio. Não é só o valor de anúncio, mas o valor de anúncio é um dos parâmetros. Então, a hora que de um mês para o outro entram 3 mil Unos no seu estado, num preço muito mais baixo, no outro estado, num preço muito mais baixo, cara, ela vai sim, de um mês para o outro, mudar nacionalmente, que a tabela é nacional. Então, Ratinho, a gente vai ter que conviver com esse tipo de problema e nessa etapa do ano que a gente está falando agora, esse movimento tende a ser pior. Essa queda tende a ser mais acentuada por causa de IPVA, por causa da mudança do ano, né? É agora que o carro está ficando mais velho. É no início do ano que esse carro ganha mais um ano, né? No final do ano ele já ficou mais velho lá na virada do ano. Então, esse é o momento em que a gente enfrenta tudo isso. E eu não sei, pessoal, se alguém aqui tem o foco em carro premium. Mas no carro premium, então, acabou a história de tabela FIP. Acabou. Cara, não tem mais... Ah, eu quero tabela, né? Se a gente ainda vê o cliente, poxa, de carro popular chegando e querendo tabela no dele, cara, o cara do carro de prêmio, ele já nem tem mais esse disparate, essa sem-vergonhice de pedir tabela, porque quando ele puxa na internet não tem nenhum carro mais, ou tem 100 carros ali com menor quilometragem que o dele, já bem abaixo do valor da tabela FIP. Ale, tem alguém com mão? Subiu aqui para mim uma mensagem de mão. Tem alguma mãozinha? Não, pode seguir. Legal. Galera, ó, levanta a mão aqui, porque como eu tinha falado, o meu objetivo aqui é o seguinte, que a gente converse junto sobre esse cenário, e não que eu, Eric, traga essas perspectivas. Lógico que eu estou trazendo algumas coisas, mas, cara, vocês dividindo o que vocês estão sentindo também, vai ficar muito mais fácil para todos nós que estamos aqui, para a gente, no final, falar o seguinte, putz, cara, então acho que eu vou ter que mudar essa ou outra estratégia aqui, porque não é o Eric que está falando, é o Eric, o Ratinho, o Tiagão lá de Sorocaba, o Demi falando também, de Fortaleza, então é legal a gente abrir esse bate-papo. Só complementando aí, realmente, não só o carro prêmio, eu trabalho aqui com um ticket médio de 50, 60 mil reais, está baixando devido aos novos não estarem vendendo. 0 quilômetro a gente percebe que o pátio está ficando cheio,
tirando alguns modelos específicos que não tem pronto entrega, o resto já tem a cor, a configuração, tudo mais fácil. As concessionárias, algumas montadoras já sinalizando que vão dar uma pausa aí na produção, então tem que ficar bastante atento aí na hora de comprar, porque tá baixando. Cada mês que passa, a gente está sentindo a queda na Flip e sem perspectiva de estabilização, pelo menos para mim aqui. No Nordeste, que a gente já costuma vender o carro um pouco mais barato, né? Inclusive, talvez aqui em Fortaleza eu sinta mais a questão do assunto passado, porque tem muito repasse aqui, né? Então, tem muitos repasses que abastecem o Sul, abastecem o Sudeste, Centro-Oeste, então eu sinto bastante aqui essa questão do repasse. Mas que o carro está baixando o preço é, sem dúvida, é uma afirmação sem dúvida alguma. Boa, Demi. É exatamente isso, galera. É legal a gente ouvir cada parte do Brasil para que a gente se prepare. E tem que ser mais assertivo, né? Mais alguém ali? O Robertson tinha levantado a mão. Será que ele saiu? Caiu? Ratinho. Cadê Ratinho? Tava deitado, né? Então, é o Demi falou, né, Demi? Ou não, deixa eu ver aqui, quem que é, peraí. Demi e o Jorge, agora. Fala, Pedrão. Sou eu de novo. O Eric já me conhece, eu estou sempre falando junto. O Eric, o que tem me ajudado bastante com relação à tabela é trabalhar na cabeça do cliente o que é a tabela. Porque o cliente nem sabe. O cliente ouve falar de FIP, mas nunca ouviu falar em KBB, nunca ouviu falar em Molicar, nunca ouviu falar em tabela da OLX. Isso tem me ajudado. Eu tenho me ajudado na hora de comprar e me ajudado na hora de, como você falou, da consignação. De abrir para o cliente outras tabelas que não a FIP, que o pessoal pensa que é a única do mundo. Boa. Legal, Pedrão. É isso. A gente tem que ter um trabalho constante de convencimento, né? Um dos motivos do cliente querer FIP no carro dele é ele não entender, né? FIP não vende carro, FIP não dá garantia, FIP não prepara carro, FIP não paga aluguel. Pô. Quer FIP? O que é FIP? Vai lá, bate na porta da FIP, vê se ela compra o seu carro. O William Campagnoli também tinha levantado a mão. A fera. Fala, Eric, tudo bem? Maravilha. Deixa eu te falar uma coisa, até um desabafo, porque de repente os demais colegas conseguem até dar uma opinião melhor no sentido que está se fazendo alguma coisa, né? Com relação à taxa de juros baixarem, eu acho válido e tal, mas eu estou um pouco assustado com o comportamento dos bancos, dos produtos agregados, que eu estou achando que está fazendo muita elevação de parcela e a gente precisa vender. Então, nós estamos muito refém na mão deles, no sentido de colocar produto. Não tem CNH? Então você tem que colocar um seguro prestamista. Até aí não tem problema, a gente negocia. E eu confesso que naqueles painéis de debates da Fenalto, eu fiquei um pouco assustado com uma pessoa de um banco lá, cara. Não vou dar nome. Foi se falado muito de lojista que tenta burlar o sistema. Foi se falado muito do ILA, né, que é em cima do retorno que a gente ganha. Só que eles esqueceram de mencionar que eles cobram taxa de abertura de crédito que não deveria cobrar, né? Então, assim, foi muito batendo em cima de lojista e eles se isentaram um pouco das situações dele. E, assim, eu acho que tem que ter um conjunto, um ajudar o outro, né, entre lojista e banco. Mas nós estamos muito refém na mão de banco, cara. Muito refém. E eu não tenho perspectiva de ver alguma melhora. Os operadores de bancos de hoje, porque eu fui operador de banco, tudo bem, nem cabe mais nos dias de hoje tá fazendo visita, mas os caras trabalham por transmissão de WhatsApp só, cara. O cara que te atende o telefone, o operador, o contato de banco que atende o telefone hoje, ele é um cara diferenciado no mercado. Onde já se viu isso? Só pelo fato dele atender o telefone. Então, não sei como é que o pessoal aí do restante do país está vendo essas situações, se tem alguma dica para poder passar para a gente, para poder tentar melhorar essa situação. Galera, tá aberto aqui. Se alguém quiser comentar, William, eu não tiro uma vírgula do que você colocou. Acho que a gente é 100% refém. Na verdade, cara, eu ainda tenho uma afirmação um pouco mais
agressiva, né, cara? A gente não vende carro, a gente vende crédito, né? Então, cara, é fogo. É bruto. Mas, cara, se alguém quiser colaborar... Também concordo aí, nós somos reféns mesmo, mas eu estou tentando vender um pouco mais do que no cartão de crédito. Alguns clientes, a maneira que eu trabalho aqui, na minha faixa de preço, meu ticket médio, geralmente a volta do cliente aí de 10, 15, 20 mil, porque consegui uma taxa boa na maquineta até em 24 vezes, e aí estou vendendo no cartão de crédito. Ainda tem um retorninho, né, Demi? Não tem um retorno, mas não? Fazer o quê? No cenário que a gente tá, não dá para escolher muito, não. Não, mas eu peguei uma máquina na Fenalto, da Pimpag, que na própria máquina eu faço a simulação e eu escolho qual retorno eu vou botar. Então, bacana, eu não sabia dessa máquina. Paga no aqui dia com seguinte. Bacana, eu trabalho aqui com o Safra. Sim, sim. Maquininha das... Depois, se quiser, eu te passo o contato lá. Beleza. Só que a gente fica refém também do cliente que às vezes não tem um cartão com limite. Esse é o meu maior problema aqui. Não tem um limite, pede, liga para o banco, alguns bancos também não passam em 21 vezes, em 24 vezes, só querem passar até em 12, mas eu estou vendo que aumentou bastante aqui no último ano as minhas vendas em cartão. Eu experimentei esse movimento aqui também, Demi, e eu tenho problema do limite dos cartões, realmente, e a máquina de cartão que eu tenho aqui tem me dado taxa menor do que as financeiras hoje. Sim, a minha também, nem se compara. Ainda mais também que eu vendo motos, não se compara vender uma moto no cartão do que financiado. Do que financiado. A taxa de uma moto aí em qualquer banco dá 4,5%. A minha maquineta aqui eu consigo 2,4% em 21 vezes. Ah lá. Então não se compara, né? Verdade. Boa, Dani. Quem está por aqui também é o Luciano Dantas, da Analtos, está por aqui também, está com a mão levantada, né? É isso daí, mestre Eric. Boa noite a você, Luciano. Boa noite a Alessandra, boa noite, bom 2024 a todos aí, né? Primeiro autoavaliar do ano aqui, primeira experiência do ano. Bem-vindos aqui. O Eric, e estava falando muito aqui sobre desvalorização dos carros, né? Você compra agora, daqui a pouco o valor já está bem mais baixo, enfim. Então, uma das coisas, e certamente isso daí, eventualmente até uma utopia, né? Se você conseguisse comprar de manhã e vender à tarde, seria o ideal, né? Aí você garantiria aquilo que você sonhou como margem do carro e tal. Então, como dica, né? Seja com relação ao atendimento, seja com relação à tecnologia, o que você deixa para nós aqui para que a gente possa girar o carro o mais rápido possível dentro daquilo que são as nossas expectativas aí? Então fica aí a dica do mestre aí. Lu, eu acho que você tocou exatamente no ponto, galera. O jogo, cada vez mais é o jogo do giro, mais giro e menos margem. Mais giro e menos margem. Eu quero ganhar 30% nesse carro. Então vai ficar 3 meses com o carro, cada vez você vai perder. Né? Então, cara, comprou hoje, pode vender amanhã ganhando menos do que você imagina, é lógico que tem que entender, tem a questão da garantia, mas, cara, gira e começa de novo, gira e começa de novo, gira e começa de novo. Legal, Lu. Obrigado, cara. Obrigado. Deixa eu só fechar com, né? Vamos lá. A questão de... Bom, além da gente tentar proporcionar aí o giro mais rápido possível, que certamente é o ideal, só ressaltar, né? Existem eventualmente algumas tecnologias aí que podem nos auxiliar aí de forma importante também com relação a isso, né? Então é fazer bom uso da tecnologia. Agora, atrás da tecnologia sempre tem o ser humano, é nós ou é um parceiro, um comandado nosso, né? Então a gente tem que fazer com que essa turma funcione, nós temos que funcionar também, e aí entra aquela velha máxima, né? Atenda bem e venda bem. Agora, o atenda bem, cara, é rapidez, é você responder um lead o mais rápido possível, é tentar ter uma VDP que seja maravilhosa para poder conter lá o cliente. Então, tem que trazer diferenciais de fato, com tudo aquilo que é a nossa experiência enquanto vendedor e com tudo aquilo que a tecnologia tem também para nos mostrar, a gente tem que fazer o melhor uso disso daí.
e ser humildes em saber que a gente tem algo a aprender a cada dia. Então, é isso daí. Boa, Lu. Ó, pessoal, eu tive a chance de conversar com um revendedor de Portugal. Deixa eu só abaixar aqui, eu acabei de entrar aqui pelo celular também, porque a minha bateria do computador está acabando e eu estou sem o carregador. Mas eu tive a chance de conversar com um revendedor de Portugal, cara, e eu fiquei impressionado com as coisas que ele estava fazendo. Ele comentou o seguinte, ele anuncia um carro, se ele não vendeu em 3 dias, ele já muda o preço. E ele assim vem fazendo, cara, quase que a cada 5 dias, cara, não vendeu, muda o preço, não vendeu, muda o preço. Mas na loja dele ele não dá R$1 de desconto. E a loja tem mais de 30 anos e os clientes já sabem. Seria como, por exemplo, comprar na Cavac. Você chegar lá, não dá para chamar o cara e falar, cara, faz dar um descontinho, não, é o preço do site. Então, assim, a hora que você também tem um cliente que já está acostumado que você não vai baixar alguma coisinha, é mais fácil você fazer esse trabalho. Mas, na hora que ele me falou isso, para mim foi um soco. Eu falei, cara, eu anuncio o carro, deu 3 dias, eu não mudo preço de carro nenhum. Né? E aí o que ele comentou foi o seguinte, falou, cara, se eu anunciei com 3 dias não vendi, por que eu não vendi? Se meu carro é bom, pô, talvez esteja fora do preço. Então, não estou dizendo que isso se encaixe sempre, mas na hora que eu ouvi ele falando isso, eu senti o seguinte, cara, tem muita coisa que eu posso fazer que eu não estou fazendo, tem muita coisa que tem gente fazendo diferente e eu não estou fazendo. Realmente, assim, cara, se você tem um carro bom, quilometragem boa, cor boa, cara, não vendeu, cara, ou suas fotos estão ruins, cara, ou o seu carro está fora do preço, né? Ah, tudo bem, se você teve um cliente que tentou comprar e não aprovou o financiamento, aí é outra história. Mas se não bateu nada, se não beliscou ninguém, porque outra coisa que também é interessante, e ontem eu até fiz um repost de o dono de uma concessionária falando, cara, não tem essa de carro ruim, tem carro sem preço, né? Ah, mas pô, Peugeot, Land Rover, meu amigo, bota no pressão para você ver se não vende. Vende. Então, ou você comprou errado, né? Ou você precificou errado. Então, é legal falar isso porque são coisas que todos nós sabemos. Mas na hora que a gente vê alguém fazendo diferente, que tá dando certo, no meu caso, eu brinco, cara, bateu com força em mim. Na hora que eu vi esse revendedor, eu falei, pô, então tem muita coisa que eu tô fazendo aqui que eu posso melhorar. Tem mais alguém com a mão, não tem? Ratinho, cadê você? Robertson. Tamo aí, Eric. Grande Luiz Rogério, um abraço. Ô, Eric, deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, por exemplo, eu tô aqui no interior, cara, a grande dificuldade é toda em dobro de vocês aí. E daí, pé no freio para comprar, eu vendi bem final de ano, tá? Não tô comprando, minha média de carro é média de 40 mil, não é nem o prêmio e nem o popularzão. Mas, cara, eu estou com medo de comprar e levar ferro daqui 3, 4 meses, depois do carnaval, esse negócio vinha despencar. Então, eu não sei, porque eu não tenho para onde correr, eu tenho que comprar desses caras do pátio aí, nossos amigos aí. Aí o que acontece? Você compra e daqui a pouco eles estão vendendo mais barato que a gente, aí o ferro é grande. Eu tô num medo desgraçado, eu tô sem carro na minha loja, mas se eu fico sem carro, eu também não ganho. Mas tô com medo de levar ré aí, brincando em 50 pila, igual você falou. Se eu pôr 5 carros na minha loja, depois do carnaval, se abusar, eu vou levar ré aí num carro, cara. E daí, que você fala? Aí, por exemplo, tem gente que fala assim, você tem que ter dois ramos anexados ao seu ramo. Por exemplo, eu estou agora começando com vistoria veicular, para agregar valor. Tem gente que fala, não mexe, cara, não tira o pé, não põe o pé em 2 canoas, que você não vai primar nenhuma nem outra. Qual a sua opinião, as duas questões? Comprar, não comprar, arriscar, levar ferro? Qual que seria a sua opinião? Acabou a bateria ali do computador dele, né? Não, mas vocês estão me ouvindo aqui agora? Que eu entrei no celular aqui, Ale. Agora sim. Maravilha, Agora vambora, sim. cara. O cara deixa de trazer o carregador de celular, galera, no dia do negócio. Cara, quer vender carro para quem? Você não consegue levar o carregador do laptop para fazer o negócio? Quer vender carro? É fogo, Ale. Desculpa, vamos lá. Galera, desculpa, eu vou seguir pelo celular aqui. Deixa eu até botar o fone aqui também, que eu acho que talvez dê uma melhoradinha se o som estiver meio ruim. O Ratinho, vamos lá, cara, eu admito, e eu tenho o dia a dia me mostra que
o que eu falo não se aplica a todas as regiões do Brasil e eu não sei qual é a verdade absoluta que se aplique a todas as regiões. Mas o que tem me ajudado muito é investir no consignado. Mas eu sei que essa realidade não vale para todo lugar. Principalmente para quando a gente fala de um carro premium, consignado, poxa, é mais fácil. Cara, num perfil de carro de ticket mais barato, 40 mil, eu sei que, cara, você convencer o cara que só tem aquele carro a deixar o carro contigo consignado não é fácil. Mas existe a chance também de você, cara, fazer a foto e o carro ficar com ele. Enfim, tem algumas... não é o melhor do mundo, não é o melhor dos mundos. De repente o cliente chega na loja para ver o carro não está lá, a gente sabe, não é o melhor dos mundos. Mas, Ratinho, eu vou dizer, agora na virada do ano, 90% do meu estoque era consignado. E uma coisa que me deixou muito aliviado foi ligar para os clientes em janeiro e falar, então, cara, sabe o teu carro que virou o ano aqui anunciado e não pintou quase nada? Cara, o ideal é a gente pegar e tirar 10, 20, 30, 40 mil. Por que me deixou aliviado? Porque se eu tivesse comprado esse carro, seria um fumo para mim. Mas, como esse carro não é meu, o IPVA não é meu, essa queda de preço não é minha, né? Então, esses são os pontos. É lógico que quando a gente fala de consignado, em cada carro a gente tende a ganhar menos. Mas também a gente não bota dinheiro, ou bota menos, porque tem uma eventual preparação, tem a questão da garantia, tem o anúncio. Então, assim, não tem café de graça. Mas eu penso, Ratinho, que tentar mesclar um pouco com o estoque de consignado talvez possa ajudar. E aí eu queria ouvir até os colegas aqui, se alguém estiver trabalhando também com consignado, porque é muito fácil falar, Ratinho, estando em São Paulo, na cidade de São Paulo, trabalhando com carro prêmio, ou talvez seja mais fácil falar. Então, como aqui a gente tem colegas, poxa, de diversas regiões do Brasil, e eu sei que o que eu falo não se aplica ao Brasil todo, né? Legal, queria trazer aqui para a conversa algum outro colega que queira dividir. Se acha válida essa ideia do consignado, se na sua região não tem como. Então, quero ouvir mais os amigos. Só dando a minha opinião aqui. Grande Ratinho, tudo bom? Boa noite. Eu acho, na minha opinião aqui, que pior do que comprar caro é não comprar. Então, se o seu ramo é comprar e vender carro, você tem que ter a mercadoria, você tem que ter diversidade no estoque. Então, se estou com medo de comprar, compro com medo mesmo assim. Se está com medo, vai com medo mesmo. E aí você se força a prospectar mais, você se força a anunciar mais, você se força a buscar mais parcerias, você se força a flexibilizar mais o preço do carro, e é assim. Meus piores meses aqui de vendas da minha loja são quando eu não tenho variedade no estoque, quando eu estou com pouco carro no estoque, quando cai a quantidade de carros no pátio. Quando eu estou com bastante carro, eu vendo muito mais. Então, assim, a minha opinião aqui, se eu puder lhe dar um conselho, é assim, pise no acelerador, porque se você não pisar, tem outras pessoas que estão pisando no acelerador. Boa, Demi, legal, cara, legal te ouvir. Tô vendo que o Luiz Eduardo tá aqui também. Tudo bom, Luiz? Fala, grande Eric. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Na verdade, testando aqui um fone. É um prazer estar participando aí com vocês. Eu tenho a Conceito Veículos em Santa Cruz do Sul, que é interior do Rio Grande do Sul, né? E minha história é um pouquinho diferente de alguns, talvez. Trabalhei no judiciário 22 anos e presto assistência e assessoria de compra e venda de carros há uns 15 ou mais, 16 anos, na verdade. E eu sempre tive a ideia de que o carro consignado me deixava engessado, né? Tanto pela praticidade, pela agilidade, pela forma como que eu vendo os meus carros, que é muito na confiança, e também em função de particularidades do que eu faço fora dessa venda. Então, assim, eu até começar a entender que
o consignado, e isso foi o ano passado e muito debate, Eric. Eu fui abrindo a mente aqui, e isso é legal, esse negócio de a gente trocar ideias, porque realmente, né, o consignado tem o seu lado negativo, como tem vários, mas para mim começou a fluir melhor na primeira vez que eu resolvi entender que o gesto, na verdade, que eu colocava era meu mesmo, sabe? Então, eu não tive mais os custos, né? Estou tentando trabalhar essa forma consignada, primeiro preparando o carro da minha maneira, e isso é uma forma, também o cara tem que estar convencendo essa pessoa aqui. Ou melhor, já convenceu antes, no momento que entendeu a consignação, é porque ele confia em ti, né? Então, foi no momento que eu entendi que se eu pudesse trabalhar os carros da minha maneira e não ter aquele custo, eu estou ganhando, né? E foi uma forma que eu dei uma melhorada no final de 2023 para entrar esse 2024 com uma outra cabeça, porque efetivamente assim, em 2023 eu tive que mudar, porque levando na cabeça que o cara tem que mudar, né? Às vezes é isso, né? E devo a você, Eric, também uma dessas encorajamento aí para trabalhar um consignado que antes eu achava que era só roubada. Boa, Luiz. Cara, obrigado pelo depoimento. Cara, até obrigado por colocar o meu nome, mas, cara, eu não vou levar esse crédito, né? A gente está aprendendo junto. A gente está aprendendo junto. E é o que você falou, esse tipo de fórum aqui é muito legal, porque não tem verdade absoluta, né, Luiz? Mas eu admito que para mim foi uma baita surpresa você, no interior do Rio Grande do Sul, conseguir trabalhar, porque eu mesmo vira e mexe falo que, pô, mas o que eu falo, eu tô falando de São Paulo, é outro mercado, blá, 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 cara, mas é legal a gente ver que encaixa, que tem chance, né? Ah, é fácil. Galera, não tem fácil. Se fosse para ser fácil, nenhum de nós estava aqui. E essa hora. Não é fácil, é desafio, é reaprender. Mas eu mesmo, cara, eu da forma como eu tenho trabalhado consignado, e isso é uma constância, e não foi fácil, e segue não sendo fácil, mas a hora que o cliente já se convenceu que eu vou ajudá-lo na venda, a preparação do carro, eu cobro e já ganho. Então, assim, eu já remunero na preparação. Na hora que eu viro para ele e falo, cara, ó, eu vou ter que pintar 2 peças no seu carro, cara, eu cobro dele um valor e eu sei que eu pago um valor diferente. Então, eu brinco. Em geral, o consignado que entra na minha loja, ele já entra deixando alguma coisinha para que ele fique pronto, cara. E assim, cara, eu cobro o polimento, eu cobro tudo. Eu posso não cobrar no primeiro momento, mas se ele for tirar o carro, eu cobro. Né? Então, depende de negociação para negociação, mas eu estou colocando cada vez menos o meu dinheiro nesse tipo de negócio. Legal, Luiz, obrigado. Eu que agradeço a participação, então, aprendendo. Tamo junto, estamos aprendendo, é isso, estamos aprendendo. Eu tô no barco também. É isso aí, bora lá. Bora lá. O Pedro Jorge. Fala, Oi. Pedrão. Então, só para confirmar isso que você está falando aí, eu que sou seu seguidor ferrenho, você sempre diz aí que você vende a confiança e o cara ganha um carro de brinde. Então, assim, para falar para o pessoal, para os amigos aí sobre consignação, eu já tive loja numa cidade que meus concorrentes todos só trabalhavam com carro consignado. A hora que eu botei os carros consignados para dentro da minha loja, eu fechei umas 4 lojas na mesma cidade que eu tinha. Então, assim, eu acho que quem tem nome, quem tem história para contar, não pode abrir mão de ter consignado dentro da loja. Porque do jeito que tem golpe, do jeito que tem gente com medo, você tem que pegar dentro dos seus clientes e dizer, eu sou sério, aqui o teu carro vai ser vendido sem golpe, deixa aqui comigo, eu vou te dar um pouquinho menos e na outra ponta você vai vender mais caro. E eu acho que esse é o antídoto. A gente tem que mesclar o dinheiro da gente com o dinheiro dos outros. Preferencialmente, mais do que os outros. Ô, Pedrão, cara, impressionante, eu concordo exatamente com você. E, ó, pessoal, acho que a galera que está aqui talvez já me conheça. Eu costumo falar essa frase, que eu não vendo carro, que eu vendo confiança. E vou fazer uma confidência para vocês. Essa é uma frase meio marrenta, assim, né? É uma frase meio, pô, que marra desse cara, hein? Como é que é? O cara não vende carro, vende confiança.
Mas ela é uma frase provocativa mesmo, é de propósito que eu falo isso, para essa frase bater em todo mundo, porque não sou eu, Eric, que vendo confiança. Galera, todos nós que estamos aqui vendemos confiança. Todos nós. E se a gente não está vendendo a confiança, a gente está deixando esse dinheiro na mesa. Porque, cara, se o cara está indo no nosso negócio fechar um carro conosco, cara, não é o carro que ele está comprando confiança. A gente só tem que virar essa chave e deixar claro que a gente vende confiança. O carro é um detalhe, né? A gente sabe que não é, o carro é importante, claro que é importante, mas essa frase, Pedrão, que eu falo, ela tem um cunho meio marrento, assim, fala, pô, que marra essa frase do Eric. Mas não é, cara, quem me conhece sabe, eu não sou marrento. Essa frase é para provocar mesmo. Se você tá ouvindo e acha marrento, você pode fazer a mesma coisa, você também pode vender confiança, né? Porra, cara, todo mundo que está aqui tem conhecimento. Mas por que a gente só vende o carro, não vende conhecimento? A hora que a gente põe o carro em consignação, a gente está vendendo o nosso conhecimento. Então, é exatamente esse ponto, Pedrão. Você levantou a bola e eu cortei aqui. É, isso aí. Eu acho que o caminho é esse também. A gente tem um certo pudor de, porque eu tenho carro próprio, carro dos outros, carro... Amigo, tem que ter carro e tem que vender preço e tem que vender qualidade. E quase toda postagem minha, quem olhar lá vai ver clientes felizes. O cara que vendeu e o cara que comprou são clientes felizes. E no meio disso está a minha felicidade, que é aquilo que você falou, ganhei dinheiro sem botar dinheiro. Pô, que é o melhor dinheiro do mundo, melhor dinheiro. Eu, cara, já não tenho mais a vaidade de dizer que eu tenho tantos carros próprios. A minha vaidade é olhar para o bolso e falar, tá entrando dinheiro? Tá gostoso. Cara, cara, eu trabalho com revenda de carro como todo mundo aqui e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu gosto pra caramba de dinheiro. Então, se meu negócio não estiver dando dinheiro, tem alguma coisa errada. Pô, então, cara, eu gosto mais de dinheiro do que de carro, sendo sincero com todo mundo, né? Pô, e assim, o que paga minhas contas não é carro, é dinheiro também. O colégio das minhas filhas, cara, se eu chegar lá e der um carro, o colégio não aceita. É dinheiro. Então, a hora que eu coloquei esse mindset de, cara, de vender conhecimento, galera, funciona. E eu digo mais. Eric, você fala isso porque você está em São Paulo. Não, galera. Todo mundo que está aqui, independente da cidade que tiver, né, tem conhecimento para vender. Por quê? Porque o conhecimento é a segurança que você passa para o cliente que compra com você. É o cara não cair num golpe porque está com você, entre diversas outras coisas. É isso. Quem entrou aqui também é meu amigo Maurão Vecchiati. Vecchiati. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Maurão? Tudo bem, pessoal, sou de Londrina, sou da Classic Multimarcas, amigo do Eric, amigo de alguns aqui já, e sou de uma época que revendedor tinha que ter estoque próprio, senão ele não era ninguém, entendeu? Tinha que ter o cacife. E eu, naquela época, eu não tinha nem dinheiro e nem credibilidade suficiente para pegar carro em consignação, nem funcionava muito bem essa modalidade. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que o nosso maior patrimônio é o relacionamento e a credibilidade, não é? E sou, assim, muito grato, sabe? Quero deixar aqui um testemunho, que recentemente peguei um Land Rover aqui em Londrina, por sinal 2, e mandei os 2 carros para São Paulo, para o Eric, combinamos. Foi, assim, 100% de transparência. Tivemos êxito na venda de um dos carros, pegamos a troca. Aí eu acabei trazendo um dos carros para cá, que era uma Range Rover, tinha um comprador aqui, eu vendi aqui. E por conta disso, acabei vendendo o carro que nós pegamos na troca lá em São Paulo, aqui em Londrina. E foi tudo redondo, 100%. E até esses dias passei lá para conhecer a empresa dele, dar um abraço. Eu acho que consignação tem um lado ruim, assim como tem a compra e venda própria. Nós temos que pegar a parte boa, entendeu? Não tem esse negócio de... Se o carro não servir para tua régua, o cara pode ser teu amigo, o carro dele não servir, você vai arrumar outra solução. Quem tem que colocar a régua na porta é você. Não é? Agora, pegar carro bom, pegar carro de qualidade, cada um tem o seu modelo, né, de trabalhar. Eu ganho dinheiro com carro consignado. Hoje mesmo vendemos um carro na loja, um Cruze, 2014, rentabilizou muito bem. E, sabe, é uma coisa que a gente faz isso aí com muita verdade. Formaliza por contrato, sabe, o cliente se sente muito bem, faz o orçamento. Hoje tem ferramentas aí,
tanto como é que é o nome do portal lá do Belo, lá, o Eric? Tanto no AutoConf, né? No AutoConf, quanto no Revenda Mais, você tem avaliação Pro, já apresenta para o cliente um orçamento prévio, já defendendo uma margem de rentabilidade, e ele já te paga, já sobra dinheiro, e se derreter o picolé, vai ser o picolé dele, entendeu? O preço vai baixar, é o dele, não é o seu. É a sua margem está lá, não vendeu, devolve, recebeu a tua conta já e pronto. E trabalhando com toda transparência e sinceridade, porque tem carro que enrosca mesmo, né? E se enroscar, vai abaixar o preço. Se ele for seu, se ele for do cliente, ele vai abaixar, não tem o que fazer, né? Subir, já passou o tempo de subir. É Então, isso. eu Grande quero Maurão. dizer, assim, que para mim foi uma experiência muito boa negociar com o Eric. Sou testemunha da transparência dele e do Flávio. Fizemos inspeções do carro que foi mandado para lá, com orçamento prévio, com documentação no momento da venda extremamente correta, e é um portal de uma porta, né, uma avenida São Paulo, para vender o carro do nicho que ele trabalha. E eu aqui em Londrina tenho tido muito sucesso, falta espaço, entendeu? Eu tenho uns 800 metros, mais ou menos, 900 metros de área, e entre uma coisa e outra acaba faltando espaço, às vezes. Chego até a pegar algum carro e deixar na loja de um parceiro. Às vezes é uma caminhonete, um carro grande, que no caso da minha loja, a Dodge Ram, tá apertado, levo lá para o menino que vende Dodge Ram, deixo lá, entendeu? E vamos embora. Então esse preconceito aí tem que quebrar, sabe? Esse paradigma de que para ser bom tem que ter estoque próprio, que isso aí já era, né? Já era. É isso, eu estou contribuindo com vocês. Fiz parceria com o Silvan, lá com o Rodrigo Belo de Curitiba também, na mesma modalidade. Mandei uma X5 diesel para ele, ficou 6 meses aqui no meu pátio. Mandei para lá, ficou 15 dias, vendemos o carro, coisa fantástica, entendeu? E era um carro bom, só que estava aqui em Londrina, o comprador estava lá, né? Chegou lá na loja dele, vendeu e resolveu tudo muito bem. E entre outras pessoas, né, o Júnior da Paiaguás, que é meu amigo, meu companheiro, e outras pessoas que eu não estou lembrando o nome agora, que eu não sei quem que está na parada aqui da live, mas eu acho que tem que considerar sim, pode me procurar, entendeu? Se eu puder contribuir com alguma coisa. O Rodrigo Belo deu um treinamento ano passado muito bom sobre consignação, sobre o processo de consignação que eles utilizam na loja dele. Completo, com modelos de documentação, com modelo de contrato, com estratégias, com ganchos de negociação, acho que vale a pena sim, né? Ele fala abertamente que ele tem 200 carros, 220 carros na loja, que 80%, 60%, mais ou menos, o estoque é dele. Isso é normal, né? É isso. Obrigado, Mauro. Mauro. Obrigado pelas palavras, cara. Muito, muito legal te ouvir. Eu pego só, pessoal, o gancho do Mauro. Eu tenho tentado focar cada vez mais o meu tempo e o tempo do meu negócio em provar para o meu cliente e aqui entre lojistas a gente pode baixar a guarda e falar, provar para o meu cliente que é melhor ele vender através de mim, porque senão ele vai tomar no toba. Esse é o meu trabalho, galera, é tentar de maneira bonitinha, na hora que eu estou falando para o meu cliente, mostrar isso para ele, falar, rapaz, tu vai sozinho mesmo? É melhor tu ir Cara comigo. que gosta, Eric. Tem cara... Perde a consignação. Vai perder. Falar, se o problema é esse, eu vou sozinho. Tem dessa. Ô, Mauro, eu tô aqui em Bandeirantes, Paraná também, pertinho de você. Vou te fazer uma visita qualquer hora aí. Robertson. Ratinho. Robertson, mas venha mesmo. Você sabe onde é a minha empresa aqui? Eu acho que eu sei, mais ou menos, eu sei. Pio 12 com a JK em frente a Sanepar. Vou sim, qualquer hora eu vou tomar um café aí. Eu tô aqui em Bandeirantes. Eu tô há ver. 3 anos com loja física, tô sofrendo pra caramba. Por isso que eu acompanho o Eric, acompanho todos esses caras aí, o Belo, até o Brenão, o Daniel. Tá convidado. Cruz. Tá bom? Tá Vou fazer uma convidado, visita viu, pra você aí qualquer hora. Ok. Venha mesmo. Qualquer Vamos um. sim. Disposição. Ale, quem que tá com a mão levantada aqui? Luiz Eduardo. Boa. Eu já falei. Eu agradeço mais a oportunidade, então... mas já comentei. Valeu. Então tá jóia. Eu acho que o Jorge Pedro, né, que
que levantou a mão agora. E tem uma pergunta aqui, né, do... Vamos para a pergunta, Ixi, eu saí do celular, entrei aqui agora, voltou à força. Não tenho mais a pergunta. Vê se você tem aí ela. Eu tenho que... Pelo celular eu consigo olhar o chat de pergunta? Então, eu acho que como eu caí aqui também, eu não consigo ver. Mas tudo bem, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? Tinha uma pessoa que perguntou alguma tinha coisa. mesmo. Verdade. Mas vamos lá para o Jorge Pedro. Vamos, Pedrão. Só eu de novo, só para ratificar de novo em cima do que você falou, que a gente gosta mesmo é de dinheiro. Se você botar a consignação para pagar os seus custos, você tem mais margem para negociar o seu dinheiro próprio no carro que você comprou. Isso é uma coisa que é muito relevante no nosso negócio, o giro. Então, assim, é sempre dando muita ênfase no que você fala. O consignado pode nos manter com custo zero. E aí o seu dinheiro vai girar mais rápido, porque você vai poder até ter uma margem menor no seu carro próprio. Isso é muito relevante no que você fala aí. Verdade, Pedrão. É isso. Vai te permitir girar mais rápido, ganhando menos, mas você gira 2 vezes dentro do mês. Aquele dinheiro, né? O consignado ele só vem para somar. Sim. Ó, o Patrick está perguntando aqui, gostaria de saber a visão do Eric com relação aos car hunters, de que forma eles podem colaborar com o mercado de revenda durante esse ano. Cara, ótima pergunta do Patrick. Para quem não está, pessoal, tão acostumado com essa ideia do car hunter, e eu já vi muito revendedor reclamar, o car hunter, eu chamo o car hunter mais do que o consultor automotivo, cara. Quem ele é? Ele é aquele cara que se especializou em avaliação, não só do carro, mas também documental. É um cara que tem menos esse lado revendedor e mais o lado de avaliação, e ele vende serviço de avaliação dos carros para os clientes que querem comprar, mas tem receio de ir numa loja e não entender e tomar tombo na loja. E o que eu acho que eles podem ajudar aos revendedores? Cara, se você está numa região que você tem algum car hunter, por exemplo, o Demi, que está em Fortaleza, cara, em Fortaleza tem o Rogério, do Carro Perfeito, que é um car hunter bem conhecido. Cara, se você tem vários carros no seu estoque, você sabe que estão legais, cara, chama esse car hunter pro teu negócio e fala para ele o seguinte, fala, cara, tá aqui, ó, a hora que você tiver um carro, você tem essa gama de carros aqui para poder vender. E digo mais, cara, você quer avaliar esses carros aqui e oferecer no teu Instagram, se você vender para os seus clientes, cara, tá aqui, eu te dou um pedaço, te dou alguma coisa, você ganha na avaliação e ganha no carro, porque são, assim, o que é o car hunter? É a figura que surgiu porque o consumidor estava com medo, ele é o Uber. Ninguém gostava do táxi, estava todo mundo puto, surgiu o Uber. O car hunter é a figura do avaliador que veio para trazer segurança para o consumidor que está com medo de comprar, que já tomou um tombo, que já foi comprar de particular e se ferrou, que já comprou numa loja e tomou para trás também. Então, cara, eu penso dessa forma, e eu tenho feito muita parceria com o car hunter aqui em São Paulo. Tem alguns que eu já chamei e fiz exatamente esse modelo. Falou, cara, tá aqui, ó. Você não é o cara que chancela os carros? Avalie os meus carros. Tá no teu padrão? Tá aí, cara. Anuncia, eu te dou um pedaço. Se você vender, então não deixa de ser mais um braço pra gente que tá vendendo, tá? Eu penso dessa forma. E aí, se tiver algum car hunter aqui nos ouvindo, né, aqui eu tô falando pro revendedor chamar o car hunter. Se eu tô na outra ponta e eu sou o car hunter, cara, eu chego nas revendas da minha região e proponho. Falo, cara, vamos fazer o seguinte, posso avaliar o seu carro? Talvez aí de 10 carros, tenham 3 que eu avalie como excepcional. Pô, esses 3 eu posso ajudar na venda? Então, assim, posso tentar te ajudar? Se eu trouxer um cliente, você me dá um pedaço? Então, eu como car hunter faria isso, e eu tenho feito isso com os car hunters da minha região. Fala, cara, você é o cara que traz segurança? Tá aqui, ó, avalie o meu. Se você vender, você tem um pedaço. Então, essa é uma sugestão que eu daria. Ó, deixa eu ver. Eu acho que encerrou aqui, Eric. Você Encerrou? quer finalizar? Ó, o Patrick respondeu aqui, agradeceu. Ale, eu vou finalizar. A gente começou às 7h10, pô, passamos ali, a gente ia falar 1 hora, passamos um pouquinho. Peço até desculpa que eu atrasei.
Galera, lembrando, quem quiser qualquer outro bate-papo, chama lá no @granicarro. Eu fiz questão de, desde o primeiro momento, mostrar para todo mundo aqui que aqui não é aula, até porque eu não sou professor. Aqui é o nosso ambiente aberto pela Autoavaliar para que a gente tenha a chance de ouvir e aprender um com o outro. Foi o que a gente fez aqui. Então, Alessandra, quero agradecer a você, na figura de quem eu agradeço a todo o time da Autoavaliar aí pelo convite, pela confiança, e quero agradecer a todo mundo que esteve aqui também, cara, até 8h30 da noite. Cada vez mais difícil a gente conseguir tempo hoje em dia, nesse pós-pandemia aí, que tudo voltou já ao normal. Então, agradecer a todo mundo que tirou um pedacinho de tempo para a gente poder bater papo e aprender um com o outro aqui. Obrigado, tá, Alê? Obrigada a você, obrigada em nome da Autoavaliar aí por todos, né? Agradeço todo mundo, a contribuição de todos hoje, né? E, lógico, a você, no comecinho eu caí, né? Eu não consegui falar ali, fazer a abertura, mas quero mesmo agradecer você. Você sabe o quanto você é especial para a Autoavaliar. Para mim, o Eric, eu tenho um grande carinho por ele, vou falar aqui para todo mundo ouvir, porque ele foi uma das primeiras pessoas que confiou no meu trabalho, né, Eric? Assim, lá no comecinho, e para vocês verem o quanto é importante o network, né? Então, agradeço mais uma vez você, em nome da Alessandra mesmo, em nome da Autoavaliar, de todo mundo aí que contribuiu hoje. E boas vendas e boas compras para vocês. Boa noite. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite.